Vamos à mensagem agora, irmãos. Como os irmãos perceberam, este culto está sobre a responsabilidade do Ministério de Oração Infantil e do Ministério de Evangelismo. E no dia que nós estávamos reunidos como líderes de ministérios e departamentos para planejarmos a ação dos 110 anos, a nossa irmã Kícia, diretora do Ministério de Oração, como o pastor falou, infelizmente ela não pode estar aqui, ela me fez esse convite para que eu pudesse pregar. Além disso, ela me presenteou com um livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Não sei se os irmãos conhecem, mas o autor é um pastor batista chamado Mark Dever. Ele é pastor da igreja de Capitol Hill, em Washington, D.C., e ela sugeriu que, se eu sentisse do Espírito Santo, sentisse de Deus, eu pudesse trazer uma reflexão baseada em alguns tópicos daquele livro. Então, diante disso, irmãos, hoje nós veremos algumas marcas de uma igreja saudável. Não iremos passar por todas as nove marcas que o autor propõe, até por questão de tempo, e a gente não conseguiria se aprofundar em todas as marcas, mas iremos estudar pelo menos 3 marcas de uma igreja saudável. E aí eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, os versos 15 e 16. Amém? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja, irmãos, um dos focos da carta aos Efésios era tratar sobre a Igreja de Cristo como um organismo vivo que, através do Evangelho e através do poder de Deus, pessoas que estavam separadas da glória dele, agora começam a se reconciliar com Deus e a viverem uma nova vida. Nos versículos que lemos, Paulo estava tratando sobre a necessidade de que cada membro do corpo de Cristo exerça a sua função através do dom que foi dado por Deus, para que o corpo esteja unido, ajustado e alinhado com a cabeça. E a partir daí, haverá um crescimento em amor, haverá a edificação e haverá outras bênçãos. Partindo dessa ideia, precisamos primeiro entender o que é uma igreja saudável, já que nós iremos tratar sobre algumas marcas desta igreja. Vejam, quando eu falo igreja, eu falo no sentido aqui de reunião de pessoas que estão juntas com o mesmo propósito de oração, de ministrar a palavra, de evangelizar. Porque a igreja ela é composta por pessoas e, antes de tudo, nesse sentido, ela não é perfeita. Ela possui alguns defeitos, porque são compostas por pessoas. Até porque, irmãos, fazendo um paralelo com o corpo de um ser humano, por mais que uma pessoa esteja saudável, ela está sujeita a qualquer momento a algum tipo de doença. Mas quando falamos que alguém tem uma vida saudável, é porque geralmente aquela pessoa demonstra que se alimenta bem, faz exercícios físicos, ou seja, sempre busca o melhor para a sua saúde. E é esta a ideia da igreja saudável.
uma igreja que se alimenta bem, uma igreja que se alimenta através da palavra, uma igreja que realiza exercícios espirituais, uma igreja que bem ajustada, como o apóstolo Paulo falou, onde cada membro exerce a sua função, ela busca constantemente realizar o propósito pelo qual ela foi designada por Deus aqui na terra. E ela está querendo o tempo todo agradar ao Senhor da igreja. Até porque Ele é o cabeça. Então, se agora já sabemos o que é uma igreja saudável, nós estudaremos agora, passaremos por 3 marcas de uma igreja saudável. E a primeira marca é que ela possui um entendimento bíblico de conversão. Vejam, irmãos, cada vez mais, em nossos dias, as pessoas não acreditam que o ser humano pode mudar de verdade. Qualquer sugestão de que você pode mudar profundamente é considerada uma grande suspeita. Quantos de nós já ouviram? Fulano de tal fez tantas coisas erradas e agora está servindo ao Senhor. Pensam até que é para se esconder de algo, mas na verdade é porque as pessoas não acreditam em uma verdadeira mudança. O mundo já está no maligno que eles já não pensam que alguém pode mudar. Olhamos ao nosso redor, irmãos, e vemos uma teologia coach em que você assiste às pregações para se sentir motivado, crescer profissionalmente, e vemos igrejas cheias de pessoas buscando mais um psicólogo do que um pastor de que pregue a palavra. Olhamos ao nosso redor e vemos muitos pregando uma teologia da prosperidade, em que o crente é filho do dono do ouro e da prata, por isso ele tem que ser rico, se não for está em maldição, e as pessoas buscam a Deus por interesses egoístas. Olhamos ao nosso redor e podemos ver cada vez mais uma teologia liberal sendo disseminada, em que tudo é permitido, independente se convém ou não, e o amor de Deus está desassociado da sua justiça. Olhamos ao nosso redor e estamos vendo pessoas buscando uma espécie de um Deus com Deus minúsculo, curandeiro, que pode solucionar todos os problemas. E nós podemos notar isso pelas correntes de oração da meia-noite, que eu acho que todos nós já recebemos, oração da meia-noite, e nós vemos muitas das vezes crentes já velhos ou maduros no Evangelho, transmitindo aquela corrente. Diante de tudo isso, irmãos, estamos vivendo uma crise do que é verdadeiramente uma conversão. As pessoas possuem uma falsa percepção de que são convertidas. E isso fica bem claro quando saímos para evangelizar. Quem tem essa experiência de sair às ruas, às vezes, você pode perceber na prática. Muitos conhecem até alguns versículos de cor, cantam as músicas, e na verdade hoje tem até uma cultura gospel das pessoas ouvirem muitas músicas do meio gospel, só que são músicas antropocêntricas, voltadas para o homem. E as pessoas até pensam que conhecem Jesus. Meus irmãos, não existe conversão sem mudança de direção, arrependimento e fé. Com a queda do homem no pecado, a mensagem desde o Antigo Testamento é arrependei-vos, é arrependimento para a conversão.
E nós podemos ver isso em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, a Bíblia narra em Mateus 3,2 que diz, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vem Jesus após João Batista, e o Evangelho narra em Mateus capítulo 4, verso 17, que diz, daquele momento em diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem dos apóstolos continuou sendo assim, e a gente pode ver em Atos 2,38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra traduzida para arrependimento, tanto no Velho e no Novo Testamento, significa literalmente mudança de direção. Para todos nós, as pessoas que dirigem, mas não só quem dirige, tem noção de que o que é uma conversão, é você mudar, você vai por um caminho e literalmente você converge para outro, totalmente oposto do que você estava indo. E é este dever, na nossa pregação dos dias de hoje, também pregarmos e dizermos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas não só devemos pregar, devemos experimentar uma conversão genuína através do arrependimento. Até porque, para que haja uma conversão, tem que haver contrição e confissão de pecado que nós tínhamos outrora na nossa vida antes de Cristo. Agora Jesus passa a ser o Senhor das nossas vidas. Ele passa a governar todos os nossos atos. Mas muitos querem apenas um Salvador, não querem um Senhor. Vivemos um tempo em que as pessoas estão vindo da forma como estão e permanecendo na forma que chegaram. Em muitos lugares não existe mais, vais e não peques mais. E sabe qual é o pior, irmãos? As nossas igrejas estão cheias de pessoas que se acham convertidas e, na verdade, não são. Que batem no peito e dizem que são salvas. Charles Spurgeon, em uma das suas pregações, falando justamente com um tema parecido com esse, ele diz que se não há uma mudança vital, nenhuma devoção interior, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito Santo, a confissão eu sou salvo é apenas uma afirmação ousada de seu próprio coração. Ela pode iludi-lo, mas não o livrará. Na nossa conversão precisamos de uma grande mudança, que é possível de acordo com o Evangelho e o Espírito Santo. Deixamos de adorar nós mesmos e passamos a adorar a Deus. Ajustamos a nossa vida a Deus e aos seus caminhos. E essa é a primeira marca, irmãos. A igreja saudável, ela prega uma verdadeira conversão, no seu sentido bíblico. A segunda marca é que ela vive uma santificação com base na palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Após a nossa conversão, passamos pelo processo de santificação, que durará até quando? Que durará até a volta de Cristo ou a nossa morte. Precisamos entender que uma igreja saudável é constituída de cristãos que ouvem a palavra e continuam a ouvi-la, sendo transformadas e moldadas por ela, constantemente lavados na palavra e santificados pela verdade de Deus. Precisamos da palavra de Deus para sermos salvos, sim, mas também ela deve nos desafiar e nos moldar constantemente. Sua palavra não nos dá apenas vida, mas também direção, à medida que nos transforma e nos molda a imagem de Deus. Dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, única regra de fé e prática, mas porque queremos extrair apenas ensinamentos que nos agrada e não nos confronta. Já não queremos mais falar sobre santificação. E diante do contexto que estamos vivendo, parece até ser um pouco de demagogia falar sobre o assunto, porque não queremos viver na prática o nos tornarmos mais parecidos com Cristo, sendo santo como Ele é. Estamos vivendo um tempo que justificamos os nossos pecados, em vez de lutarmos com as armas espirituais para vencê-los. Não exortamos mais uns aos outros, porque não mudamos e vivemos com o nosso pecado de estimação. E a partir daí olhamos para o nosso irmão e entendemos também que ele deve viver da mesma forma. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Efésios 4, do 25 ao 32, e aí eu peço que o irmão da mídia projete, para que os irmãos possam acompanhar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aí. Precisamos olhar para textos como esses e não admirá-los pela sua grandeza, pela sua tamanha responsabilidade que nos chama, mas principalmente para que Ele possa fazer a diferença em nossas vidas e possa mexer com o nosso eu. Olhamos para textos como estes e falamos, que texto duro, parece até uma utopia, algo inatingível. Em vez de orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que possa nos ajudar a vencer a área que precisamos de mudança. Porque, irmãos, precisamos deixar de mentir, precisamos deixar de furtar em todos os sentidos, precisamos deixar de falar palavras
palavras torpes, amargura, blasfêmia e toda malícia devem ser tiradas do nosso meio. Paulo, que escreveu esta carta aos Efésios, estava escrevendo para crentes, para nós também em pleno século 21. Como cristãos, temos um alvo de sermos imitadores de Cristo. Ou seja, cada vez mais os seus ensinamentos e as suas verdades devem refletir nas nossas vidas. E fazemos a diferença neste mundo como cristão e como igreja. Servimos a um Deus santo, e quando a gente conhece os atributos de Deus, e a gente percebe o quanto santo Ele é, e isso nos constrange, ao ponto de querermos ser cada vez mais santos. Porque foi um dos atributos que Ele permitiu que o homem tivesse. Comunicava. Mas infelizmente hoje as pessoas não sabem mais distinguir de quem é crente ou não. E eu não falo isso por causa de uma roupa ou algo semelhante, que também deve refletir a postura de um crente. Mas falo mais pelas palavras, atitudes e principalmente, irmãos, pelo exemplo. Devemos ser exemplo em tudo que nós fazemos. Mas não para por aí. Existe a terceira e última marca que nós iremos estudar, que nós iremos falar nessa manhã, que é a igreja saudável, e aí eu não poderia deixar de falar que é a minha área da igreja, de evangelismo, ela possui um entendimento bíblico da evangelização. Uma igreja saudável, ela compreende bem que uma das suas funções é de pregar as boas novas de Cristo. O evangelho que leva o homem perdido à salvação. Porque o homem que se converte e está no processo de santificação, ele tem a responsabilidade de evangelizar outras pessoas. Mas parece que nós compreendemos evangelismo apenas por um viés. Quer ver uma coisa? Não precisam me responder. Mas se eu perguntar aqui para os irmãos, o que é que vocês pensam sobre o que é um evangelismo, eu tenho certeza que 90% ou mais vai pensar em um grupo da igreja saindo para entregar panfletos. Mas evangelismo não é só isto, irmãos. Na verdade, é muito mais. E precisamos entender o que é. Mateus 28:19 diz que, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este texto, atrelado a outros textos do Novo Testamento, nos leva a entender que a responsabilidade de pregar o Evangelho é para todos os cristãos. Não é uma responsabilidade apenas dos missionários, não é uma responsabilidade apenas do ministério de evangelismo, porque às vezes estamos terceirizando a responsabilidade que é minha e sua, deixando de lado e negligenciando a ordem que foi dada por Deus e por Cristo, para que continuássemos o ministério dele aqui na terra e pregássemos o Evangelho. Mas por que devemos evangelizar? Primeiro, porque devemos obedecer à ordem que nos foi dada pela grande comissão. Devemos ter amor pelos perdidos. Os evangelhos narram várias vezes Jesus passando por os lugares que ele ia
E os textos dizem que Jesus olhou com compaixão e graça. Era um olhar diferenciado. Não era aquele olhar que você passa e vê alguém na rua e diz, está ali porque quer, está ali por uma série de motivos, mas ele olhava e via que ali necessitava do amor de Cristo. E devemos ter. As pessoas estão indo para o inferno e nós que temos a solução, que é Jesus Cristo, estamos nos omitindo. Um terceiro motivo ainda que devemos evangelizar é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E este amor nos leva a um desejo de vê-lo glorificado na nossa evangelização. Vários textos dos evangelhos também dizem que aquele milagre ou aquela pessoa que foi transformada era para a glória do Senhor. E todas as vezes que evangelizamos ou falamos de Cristo para as pessoas, estamos querendo que Deus seja glorificado aqui nesta terra. Evangelizamos, irmãos, por meio de da palavra, pela propagação da mensagem, pela comunicação das boas novas. O servo do Senhor tem que compreender bem o plano da salvação, para que possa transmitir aos outros. Muitas pessoas dizem, eu não sei evangelizar. Como você foi alcançado por Cristo? Você sabe falar sobre o plano da salvação? Essa é a melhor forma de evangelização. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por conta do pecado que veio de Adão, mas Deus, com teu imenso amor, envia seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o homem que crê, confessa ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ele tem a vida eterna. Esse é o plano da salvação básico que todo crente, todo cristão deve saber, para que quando te perguntarem sobre a esperança da vossa fé, nós possamos dizer. Mas claro, irmãos, que não pregamos apenas por palavras, mas principalmente sendo exemplo em vários sentidos como sal e luz desta terra. Na medida, veja como uma coisa leva a outra, irmãos. Na medida que há uma verdadeira conversão e estamos no processo de santificação, eu vou tendo a consciência da responsabilidade que me foi outorgada e, além disso, o Evangelho vai saindo naturalmente nos meus atos. Eu não preciso nem abrir a boca para falar, para as pessoas verem Cristo muitas das vezes. Até por uma omissão, ficar calado em uma situação de trabalho, seja lá de universidade, as pessoas veem a diferença e o Deus que nós servimos. Um dos grandes problemas é que colocamos o evangelismo em uma caixinha, que só pode ser feito de uma forma, e que requer até uma resposta rápida da pessoa. Esse mundo do fast food, de tudo rápido, notícia rápida, nós queremos trazer às vezes uma evangelização para uma pessoa, queremos naquele momento que ela já aceite e confesse a Jesus Cristo. E às vezes até pelo emocional pode ser que gere algumas falsas conversões. O evangelismo deve ser mais do que uma tarde de evangelização em um bairro ou uma cidade. Ele deve fazer parte do nosso cotidiano, de forma intencional, do nosso dia a dia. Aquela pessoa que você compra o pão, que você dá um bom dia, o porteiro do seu condomínio. Eu não falo isso que você faça uma amizade falsa. Eu estou falando no sentido de você ter a consciência de que aquela pessoa precisa de Cristo e, naturalmente, você, como até uma pessoa educada, que dá bom dia, dá boa tarde,
pergunta como está. A partir dali surge a necessidade e a pessoa compreende que quando ela precisa de algum apoio espiritual, pode ter certeza. Eu creio que muitos têm essa experiência aqui para contar no seu trabalho, que as pessoas te procuram para orar, mesmo até sendo incrédulas muitas das vezes, por causa do testemunho. E esse deve ser o nosso proceder diariamente, sabendo que o outro necessita de Cristo, e uma das melhores formas para o dia de hoje é através do relacionamento discipulador. A ordem de Jesus foi fazer discípulos, irmãos. E discípulo você só faz caminhando junto, orando junto, lendo a palavra juntos, sentado à mesa juntos. Mas dá trabalho. Por isso que nós fazemos parte de uma geração que discipulamos pouco, porque cada vez mais pensamos no nosso eu, no nosso comodismo. Esquecemos da ordem do Senhor. Para concluir, irmãos, sabemos que não somos perfeitos, mas como o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos algo sempre a melhorar. Por isso, pedimos e precisamos que Deus nos ajude e nos fortaleça como igreja saudável que nós somos, para que cada vez mais possamos pregarmos e vivermos o Evangelho que gera a verdadeira conversão, exortarmos uns aos outros e vivermos o processo de santificação. E como consequência, vivermos no nosso dia a dia a evangelização. Eu peço que os irmãos curvem as suas cabeças e fechem os seus olhos e oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, sabemos que a mensagem não é minha, a mensagem vem através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que nós venhamos colocar em prática, Senhor, tudo que foi pregado, a começar de mim, Senhor. Meu Deus, que venhamos viver, Senhor, meu Deus, uma novidade de vida, meu Deus, de mudança, de santificação para um mundo tão corrompido, um mundo tão relativista, Senhor, e que não quer saber mais de uma verdade absoluta, mas que nós venhamos viver essa verdade absoluta, sim, que é Cristo, que veio para nos dar a vida. Que todos os atos da nossa vida venham ser para refletir tamanha glória de Deus, tamanho amor que nos alcançou e nos constrange. Senhor, nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, pela rica palavra.